Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. O primeiro passo existencial dessa consciência moral se dá com a autoconsciência. É natural que, nesse sentido, a moral seja egocêntrica, quer dizer, o seu sistema estruturante, né, seja voltado para o próprio indivíduo que se autodescobriu, que tomou consciência de si mesmo enquanto indivíduo, que é aquilo que não se divide. E aí ele vai, o ser humano, nesse estágio, vai agir dessa forma, que ainda hoje vemos nos discursos do desenvolvimento da personalidade, a fase egocêntrica das crianças. Mas parece que ela está aí presente em larga escala em pessoas que estão na vida adulta, na velhice, egocêntricas. E isto está ligado a esta autoconsciência e, mais ainda, a uma autopercepção centrada no corpo físico. Por quê? Porque foi isso que nós construímos ao longo da evolução. O instinto de conservação, que é um automatismo que nós criamos para garantir a sobrevivência da forma que nós estruturamos para estar no mundo. É assim que nós funcionamos. Daí que há toda uma estrutura vivencial, um modo organizacional centrado nesses dois parâmetros, a autoconsciência pessoal e suas consequências sociais a partir desse egocentrismo. Não é à toa que temos uma regra áurea para alguns personagens na área política. Quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Não é? Isso significa o quê? Eu primeiro. Isso não é específico dos políticos, isso é específico do ser humano. E eu me recordo, só para lhes lembrar, que na minha fase de estudante de pré-vestibular, estava pensando como era que ia ser caridoso na seleção para a universidade. 13.173 candidatos e 180 vagas. Como é que se procede caridosamente como candidato à Faculdade de Medicina Federal, portanto, gratuita? E eu me lembrei que deveria orar por todos. E inventei essa história para ilustrar o egocentrismo. Então, eu me recolhia e em prece dizia: Deus Todo-Poderoso, imensa sabedoria, sapiência plena, iluminai todas essas consciências pré-vestibulandas na hora das provas. E que todas sejam bem-sucedidas um ponto abaixo da minha. Estava resolvido o problema, né? Eu era caridoso com todos, mas, em primeiro lugar, estava a minha proposição. Me aprove primeiro, os outros venham depois. É natural desse estágio que sejamos, de certa forma, apropriadores dos bens que nós julgamos pertinentes, bens materiais, bens imateriais, às vezes são sociais, são status, são ligados à convivência do gênero, e vivamos dessa forma. Isso é o egocentrismo. Quando vamos um pouco mais adiante, começamos a descobrir que essa consciência se amplia, né? E se amplia exatamente por causa da noção de posse. Então, nós temos os envolvidos que são validados como aqueles que podem compartilhar as nossas experiências. E aí, o que é que nós fazemos? Nós cuidamos deles. Geralmente, a família, aproveitamos para saudar a consanguinidade na véspera do Dia das Mães. Então, os meus filhos, os meus parentes, esses têm prioridade, né? É o egocentrismo em ampliação. E a moral decorre desse comportamento, né? Eu me recordo que, numa certa entrevista, perguntaram ao governador de um recém-criado estado, acho que o de Tocantins, por que é que a esposa dele era a secretária do governo dele. E ele disse: simples,
Diz a Constituição que eu só posso colocar pessoas de confiança no governo. Quem mais eu confio do que minha esposa? Eu entreguei minha vida a ela. E é por isso que eu botei meu filho no cargo tal, meu sobrinho no cargo tal. Botei todo mundo aí. Por quê? Eram 12 parentes. Por quê? Eu vou confiar em estranhos? Vou confiar em criaturas que eu nunca vi? Não posso. Então, eu preciso preencher os cargos conforme a Constituição manda. São cargos de confiança. O entendimento subjacente, claro, ele estendeu o seu ego à inclusividade. Foi um crescimento bastante grande, né? A inclusividade dos seus parentes, dos seus aderentes, dos seus correligionários, dos seus amigos, e por aí vai. Isto é evolução da consciência moral do ponto de vista de compreensão do outro. À medida que nós vamos evoluindo, aí descobrimos que a consanguinidade não é tudo, porque a evolução ela provoca interações, crescimentos de abrangência, e passamos, às vezes, a ter grupos bem maiores.